mindfulness é meditação ou não é meditação? Que é uma pergunta. Ou primeiro assim, é uma discussão super ampla. O que é mindfulness, né? Eu aprendi com vocês, né, que mindfulness, né, é consciência, né? É consciência, é lucidez do que está acontecendo agora, né? E mindfulness é meditação ou não é? Dependendo do contexto que ele está inserido, né? Então, é uma discussão ampla e boa. É uma discussão ampla e boa. A gente gosta muito dessa pesquisadora que é a Ellen Langer. Sim. E ela traz essa abordagem que para nós nos afeta demais, que é pensar que mindfulness é uma habilidade neurocognitiva, humana. Meditação é um complexo conjunto de possibilidades de práticas contemplativas, transcendentais. Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast Psicologia e Corpo. Eu me chamo Juliana Laux, eu sou a psicóloga e apresentadora do programa. E hoje é um episódio muito especial, porque nós vamos falar sobre mindfulness, né? Mindfulness, assim, é um assunto, é um tema que eu estudo desde a minha graduação de psicologia, estudei na minha especialização, estudei durante o mestrado também, e eu trouxe pessoas, assim, que são meus professores também, né, de mindfulness, e que eu confio muito no que eles ensinam, e que é a Clarissa Alminha e o Matheus Romero. Bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Eu fico muito feliz de vocês conseguirem um tempinho. A gente que agradece o convite, Ju. Obrigada. E, por favor, se apresentem um pouquinho pro pessoal, falem um pouco da trajetória de vocês. Então, tá bom, Ju. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou Clarissa Alminhana, eu sou bióloga de formação, mestre em educação, então tenho uma trajetória assim, acadêmica voltada para como se aprende, né? Como é que são os caminhos inovadores de se aprender? Como é que se faz isso? E com enfoque na lógica ecológica. De que forma o entendimento da vida, como que ela acontece, não lá numa floresta distante, mas dentro de nós, nas nossas relações, como é que a vida se coloca a favor dos processos de aprendizagem. Então, a partir daí, a gente fez muitos cursos juntos, outros não. A gente conheceu a Tamara e desde então eu já meditava e comecei a trabalhar com mindfulness, estudar, praticar primeiro. E hoje trabalho já faz mais de 10 anos com mindfulness em vários contextos, inclusive dentro de escolas, inclusive com educação. Nunca larguei isso. Mas, primeiramente, assim, voltada a mim, aos meus processos pessoais, e atendendo em mentorias, atendendo em supervisões, atendendo como professora do curso de formação. E é isso, acho que depois, assim, talvez venha mais coisas, mas por enquanto é isso. A gente vai desenrolando, né? Sim, vai desenrolando, desenrolando. Eu sou Matheus Romero, eu sou ator, educador físico, educador somático, eu sou empreendedor também, porque eu tenho projeto com arte. Então eu tenho um projeto que chama Combosa Arte e Cultura, eu tenho uma companhia de teatro também, que na verdade agora a gente apresentou uma série de peças, mas agora está um pouquinho parado lá em São Paulo, que é a Verde Improviso. Eu tenho uma trajetória também anterior a Mindfulness com meditação contemplativa, e eu comecei a adentrar no Mindfulness por conta da Tamara e do Thiago. Então o Thiago, né, ele que é uma referência aqui em Mindfulness também, ele é meu cunhado também, e a gente estava viajando, eu e a Clarissa, a gente estava passeando, a gente ficou um tempo na Europa, fazendo cursos, estudos, a gente foi para a Índia também investigar um pouco mais sobre meditação. Ele estava em Oxford fazendo o doutorado dele e convidou a gente para conhecer a Tamara. E aí a Tamara propôs para a gente fazer uma intervenção de mindfulness com teatro, com movimento, com criatividade, com arte. E a partir dali a gente começou, nossa, isso é interessante, isso dialoga bastante com arte, isso dialoga bastante com dança, isso dialoga bastante com esses conhecimentos de ecologia profunda. E aí a gente começou a fazer essa aproximação e, ao mesmo tempo, em 2014 ela veio para o Brasil e a agenda dela era organizada pela Kat Stubing, que é uma parceira nossa também, que tem uma formação no IPQ, no Instituto de Psiquiatria da USP. Ela
estava ganhando bebê, então ela não conseguia manejar a agenda da Tamara naquele momento. E a gente começou a organizar os encontros com a Tamara, né? A partir dali começaram encontros pontuais, encontros em empresa, retiro, né? E a gente começou a cada vez mais juntar essas linguagens que envolvem arte, natureza, movimento, criatividade e a prática da atenção plena. E o corpo também, né? O corpo, a Tamara ama o corpo, né? Então ela traz essa dimensão das artes marciais. Eu sou formado em teatro físico, sou educador físico, tenho formação em educação somática, então eu já tinha muita coisa de pesquisa com o corpo, né? Que envolvia essa dimensão de criatividade, de corpo em movimento. Eu acho assim, é um assunto assim que tem tanta vida, né? Para se encaixar, tem vida, tem corpo, tem movimento, né? Eu acho que o mindfulness não é... Acho que muitas vezes as pessoas entendem que mindfulness é algo parado, né? Mas mindfulness é algo que é do movimento, né? Sim. E a gente estava falando da Tamara, Tamara Russell, né? Isso. E o Thiago Taton, né? O grande psicólogo também, colega. É legal, porque o Matheus, ao se apresentar, ele também apresentou meio que a origem, né, desse trabalho que é o Body Mind Training, que já existia antes da gente conhecer a Tamara, que foi desenvolvido no King's College de Londres pela Tamara, né, que é essa corporeidade que ela traz, embasada em neurociência. Então, a Tamara traz já de base, esse protocolo já foi criado com essa visão mais multidisciplinar, né, onde não é só sobre um estado mental. Ela abrangeu isso, ela trouxe a base neurocognitiva para dar uma sustentação teórica e aplicada de forma que todas as práticas que já existiam pudessem estar mais bem colocadas para o desenvolvimento cerebral. Então, essa prática já existe, mas como é que funcionaria melhor? Né? Como é que a gente pode dançar conforme a música? Como é que o entendimento do cérebro ajuda o praticante? Olha só. Então, é como se a gente tivesse chegado num universo que estava... A sensação que a gente teve é como se aquilo já estivesse esperando por nós, porque essas áreas já eram contempladas pela Tamara, tanto a natureza, quanto a corporeidade, quanto a arte. E quando ela nos viu, foi isso que aconteceu. Ela falou, não, peraí, a gente está falando a mesma língua, vamos... Fechou todas, né? Então, o protocolo que hoje existe, que é esse Body Mind Training, ele tem essa adaptação brasileira, essa releitura que se fez também necessária para não ser uma colonização, né? Para não vir como um protocolo que simplesmente foi colocado aqui, traduzido. Ele foi traduzido também culturalmente, os exemplos, o conteúdo, né? Tudo ali foi moldado e remoldado pela equipe do Brasil. E aí, todas as vertentes que a Tamara já contemplava, simplesmente o nosso time disse, não, peraí, isso aqui eu compreendo, eu vivo disso, isso aqui eu vivo. Então, a gente compôs em pilares estruturantes com a nossa própria vida, com aquilo que a gente já estava debruçado, num protocolo que já esperava que aquilo acontecesse. Então, foi um surgimento bem vivo mesmo, né? Tem uma coisa que você falou da questão do movimento. O movimento, ele tem uma potência, porque você encontra a pessoa na necessidade dela, né? Então, esse protocolo também, ele surge das inquietações da Tamara, ao entender que mindfulness, às vezes, ela não se sente adequada pelo jeito dela, de ser meio TDAH, de ser meio ativa. Então, e as pessoas sentem muito isso. Isso não é para mim. Isso, eu sou muito disperso, eu não consigo sentar. E ela tinha um trabalho na Inglaterra, no Dragon Café, com pessoas neurodivergentes, que são pessoas que têm muita dificuldade, têm déficit de atenção, né? Dificuldade de manutenção de atenção. E ela percebeu que com as práticas de mindfulness em movimento, essas pessoas tinham desfechos que a gente espera de mindfulness, que é o quê? Um pouco mais de regulação emocional e flexibilidade cognitiva. Né? A intenção desse protocolo ou seja, flexibilidade cognitiva. E regulação emocional, é qualidade de vida que a gente está falando de uma forma um pouco mais ampla, né? Mas acessibilizar principalmente. Então, ou seja, talvez você não vá não vai se sentir bem, ou para você vai sentir que não quero ficar sentadinho ali, prestando atenção na minha respiração. Mas talvez numa prática em movimento, você fala, por que não?
Por que não viver isso? Né? É que as pessoas, que os pacientes falam também assim, eu não consigo ficar parada, eu não consigo fechar o olho, eu não consigo ter aquela postura de meditação. E até essa é uma pergunta que eu quero fazer para vocês, né? Mindfulness é meditação ou não é meditação? Que é uma pergunta. Ou primeiro assim, é uma discussão super ampla. O que é mindfulness, né? Eu aprendi com vocês, né, que mindfulness, né, é consciência, né? É consciência, é lucidez do que está acontecendo agora, né? E mindfulness é meditação ou não é? Dependendo do contexto que ele está inserido, né? Então, é uma discussão ampla e boa. É uma discussão ampla e boa. A gente gosta muito dessa pesquisadora que é a Ellen Langer. Sim. E ela traz essa abordagem que para nós nos afeta demais, que é pensar que mindfulness é uma habilidade neurocognitiva, humana. Meditação é um complexo conjunto de possibilidades de práticas contemplativas, transcendentais, que pode ter uma intenção de iluminação, uma intenção de união com o cosmos, uma intenção de consciência do ego, pode ter espiritualidade envolvida ou não, pode ser do budismo, mas pode ser do cristianismo. Então, é um campo vasto. Práticas meditativas contemplam um campo vasto. Entendi. E normalmente está atrelado a alguma visão religiosa ou contemplativa, ou com alguma intenção de ter uma consciência diferente, vamos dizer. Mais transcendental, assim, seria a palavra? Também. Acho que tá ou de conexão, né, de conexão com uma coisa maior. Mas quando a gente pensa em mindfulness laico, a gente vai pensar nessa habilidade cognitiva. Então, o que acontece aqui? E é legal a gente estar aqui falando disso, porque eu e o Matheus, a gente meditava antes de conhecer mindfulness. Pois é, como é que vocês... Eu não quero encher de vocês as perguntas, tenho muitas perguntas, Estamos aqui para isso. Mas eu acho que a gente tem uma resposta muito vivenciada dessa tua pergunta, sabe? E que é assim, a gente entendeu o quanto um exercício de treino atencional poderia, inclusive, refinar a nossa prática meditativa. Exato. A gente compreendeu que uma coisa não excluía a outra. A gente compreendeu que, daqui a pouco, a consciência que mindfulness me traz me permite deixar ao lado a rigidez que me faria continuar ali meditando e me acolher porque eu preciso dormir. Então, é uma habilidade que vai aparecer em qualquer contexto, seja ele meditativo, seja ele um contexto empresarial, seja ele tuas relações amorosas, seja ele tua vida contigo mesma, porque é uma habilidade cognitiva. Acho que, assim, talvez fique bem fácil. E tem uma outra questão que eu acho importante colocar, que é o respeito que a gente tem pelas tradições. Porque mindfulness, de uma forma geral, a prática, ela surge muito vinculada, apesar dela ser uma palavra, porque ela é uma palavra, né? Em inglês, que tem a ver com a percepção consciente, com a atentividade, Mas ela está muito atrelada às práticas budistas, e nós não somos monges. Então, a gente não se sente apto ou hábil para estar ensinando meditação nesse contexto que a gente está falando, né? Que tem mais a ver com esse aspecto religioso, que tem a ver com alívio de sofrimento, que tem a ver com iluminação. A gente está falando de qualidade de vida, aí sim alívio de sofrimento nesse sentido. A gente pode falar que é uma outra intenção? Eu diria que sim. É importante, né? Eu sou uma boa aluna, né? Essa palavra é muito importante. Mas tem pessoas que falam... Tem pessoas que falam que mindfulness é meditação e não está errado, sabe? Assim, mas é que não acho que está equivocado. Coloquialmente, para quem vê, se alguém te vê de fora, de olho fechado, não vai saber diferenciar. Somente o praticante vai saber, e aí que mora a intenção. Eu sentei aqui e fechei os meus olhos para respirar, para quê? É para encontrar com algo maior, que a minha espiritualidade me chama, para orar, para refletir sobre o meu dia, ou para treinar a minha atenção. Então, não é tanto sobre como é que a gente está vendo aquilo de fora, mas sim essa intenção que me move a fazer esse exercício atencional. Né? Então, dentro do nosso protocolo, do BMT, que significa Body Mind Training, a gente não fala meditação, a gente fala prática de mindfulness, prática de atenção plena, mas não é errado, é que a gente prefere dar um outro nome por conta disso tudo que a gente falou aqui. Não, pode falar, desculpa. Eu queria só complementar, porque falando da definição de mindfulness, eu também gosto de tratar assim, de um envolvimento muito pessoal e estudos que a gente tem feito, que é assim,
mindfulness enquanto um modo pesquisa também. Isso tem sido interessantíssimo para os praticantes, incluindo eu mesma, de ver que o mundo, ele continua o mesmo. Então, eu continuo, se eu sou ansiosa, estou aqui ansiosa. Sim, A minha filha vai fazer birra para a hora do banho. O meu marido pode estar, sei lá, com um humor que eu não gostaria hoje, tá chovendo demais e por aí vai. Mas é como se eu colocasse uma lente que me permite ver as coisas com mais curiosidade, com boas perguntas. O que acontece com a minha mandíbula enquanto a minha filha tem uma birra? Nossa, é o mesmo que aconteceu ontem, enquanto eu falava em público. O que isso tem em comum para mim, na minha experiência? Então, é como se eu estivesse me colocando diante da vida com boas pesquisas a serem feitas. Me interessando. Também tem essa outra palavra, a gente fala tanto de atenção, eu gosto muito dessa palavra interesse. Como é que eu regulo para que eu volte a ter interesse pelo sabor das coisas, pelas minhas experiências mais banais? Então, assim, eu acho que isso traz um pouco mais de vida para dentro desse percurso, que muitas vezes ele é falado no universo acadêmico. E ele é falado do ponto de vista da saúde mental, porque é ali que estamos, e que bom. Mas como é que isso aparece na nossa vida real? Como é que eu tomo gosto pelas coisas de volta? É isso que me move, né, em direção a esse trabalho. Aí que tá a flexibilidade, Isso, né? é isso que eu ia falar. O adulto Flexibilidade se torna cognitiva. tão rígido com essa percepção, né? Perfeito. Com os filtros, perde a curiosidade, né? Perfeito. Eu já sei isso, eu já sei, não quero conhecer mais Perfeito. nada. Não é assim que funciona. Isso que eu ia falar. Porque, do modo geral, para o público geral, o que a gente está tentando desenvolver é a flexibilidade cognitiva, regulação emocional, o que é uma forma de tentar manejar melhor o nosso dia a dia, a nossa vida, nossas relações com nós mesmos, com os outros, com nossa família, com nossa filha, com o mundo que nos acerca, com seus prazeres e dores. Você falou da definição de mindfulness. O que a gente usa tem por volta de 100 definições, tá? Mas o que a gente usa é do Jon Kabat-Zinn, né? 100 definições? Por volta de 100 definições Até mais, catalogadas, né? Gente, 100 definições. O que a Tamara se debruçou e o protocolo surgiu foi sobre a definição do Jon Kabat-Zinn, que foi o pioneiro, né, a investigar de forma acadêmica. Trouxe para o Ocidente, Pro digamos Ocidente. assim. Ele na verdade, ele levou para a universidade para pesquisar. Vamos ver o que acontece quando a gente aplica essas práticas. E a definição dele é a consciência que emerge ao prestarmos atenção, momento a momento, sem julgamento. Só que é complexo, né? Porque são várias, tem uma série de coisas acontecendo, de processos acontecendo nessa definição. São muitos processos, verdade. Exato. E aí que a Tamara cria o protocolo com as bases que a Clarissa falou, as bases neurocognitivas. Ela vai investigar, peraí, o que está acontecendo? Quais são os processos que estão acontecendo? Para eu entender isso, eu preciso pausar. Pausar tem relação com o sistema de freio do cérebro. Então, você tem toda a base neurocognitiva que mostra o que está acontecendo. Então, você tem práticas para você pausar, para você desacelerar, sair do hábito e perceber o que acontece, coletar mais informações, como a Clarissa falou aqui antes. Você vai investigar um pouco mais sobre a intenção. O que é a intenção? Né? A intenção está no tripé da definição de mindfulness. Sem intenção não tem mindfulness. Eu vou investigar o que acontece com a minha atenção. O que é a minha atenção? Ela fica loucona aqui. Então, eu estou falando para você está pensando aqui, será que eu vou perguntar alguma coisa? Tem um som também, a gente sente temperatura, sente as sensações do corpo. A gente está coletando todas essas informações ao mesmo tempo. Eu estou sentindo minha boca seca, porque lembra? Eu falei que eu sou um pouco tímido. Sim. Então, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas com a prática, eu vou tendo um pouco mais de lucidez. Um pouco mais de percepção consciente. E, eventualmente, eu vou me cuidar melhor. Eventualmente, eu vou cometer os mesmos erros de novo. E não tem problema, Não né? tem, Porque... não tem. E o não julgamento tem a ver com isso também, né? De quando a gente... eu quis, a minha intenção não era isso, mas eu fiz, eu errei. E isso, durante a prática, para mim, isso foi o mais difícil. Assim, de me julgar, porque eu fiz errado, né? Mas é uma prática, por isso que o nome é uma prática, né? É uma prática. E a gente vive numa sociedade performática. Então, a gente precisa demonstrar que era uma vez uma Clarissa que estava em A e ela evoluiu e foi para B. Ela não é mais aquela Clarissa. Que importante isso que tu estava trazendo. Claro. E aí, a gente... o que é o que a lógica da natureza vai trazer?
a coisa não é complexa, nós não somos complexos. Muito. Então, se a gente é complexo, a gente contém deformidades, falhas enormes, enquanto a gente também contém potenciais e brilhos e habilidades incríveis ao mesmo tempo. Só que quando a gente fecha os olhos e se depara com essa complexidade, pode ser assustador. E aí a cultura performática vai dizer o quê? Você deve se acalmar agora. Feche os olhos, respire, para se acalmar. Isso. Só que aí eu trago essa lógica higienista de colocar a calma faz parte do universo de sala cheirosa com almofadinhas confortáveis. Com todos. Só que não é isso que eu tô encontrando aqui dentro. Eu tô encontrando caos, pressa. Eu devo estar errada. Deve estar algo errado em mim. O que eu tô fazendo de errado? Eu tô procurando. O que eu fiz de errado? Exato. Então, boa parte do trabalho com Mindfulness é essa criação de espaço que sustente o que eu gosto, o que eu não gosto, a minha bagunça e desordem e caos, e também a minha sinfonia belíssima. E que tudo isso possa ser sustentado por mim durante a minha prática. Às vezes tudo isso é sobre uma pausa de 3 minutos. Mas se eu fechar os meus olhos para me acalmar, porque eu tenho que performar bem, seja como mãe, seja como profissional, essa calma era melhor não ter feito. Era melhor continuar no automático. Tem uma... Pois é. Tem uma frase que a Tamara fala muito, que através de Mindfulness, ou a gente quer desenvolver essa habilidade de sentir profundamente e pensar claramente. Né? Porque o que acontece... É difícil isso, É difícil, né? é muito difícil, porque quando a gente sente... Jedi. Quando a gente sente, o sentimento, ele sequestra a nossa atenção. Então, a gente fica envolvido naquilo, a gente fica identificado. Você é psicóloga, né? Isso você sabe melhor que eu. A gente fica identificado. Então, a gente quer tentar tomar uma distância. Perceber, estou sentindo algo. O que eu estou sentindo? Talvez seja medo, talvez seja tristeza, frustração, talvez seja ansiedade. Né? E, inclusive, o aspecto que você trouxe do não julgamento, a gente vai continuar julgando, na verdade. A gente só vai tentar observar, estou julgando. Porque o que acontece? Sim, porque o que acontece é assim, eu julgo e me julgo porque eu estou julgando. E aí eu engancho em outros processos. E a gente quer tentar ficar com a dor primária. Né? Qual que é a dor primária? A dor primária é o que você está sentindo. Sei lá, Por que a gente tem esse apego à dor primária? Eu até queria fazer outras perguntas, assim. Fica esse stand-by, né? Mas escutando a Clá falando e o Matheus falando dos pensamentos, né? Da gente só observar como se fosse numa tela de cinema, né? Esses julgamentos. E da gente tentar negociar com o que é ruim, com o que é bom, com o que... E é que ela trabalha muito com a natureza, né? E do eixo, né? Eu me lembro muito tu falando do eixo. Como é que a gente encontra o eixo nesse caos todo, né? e também no retorno, no apego àquela dor, né? Aquele sentimento que nos causa dor. Tem essa questão do eixo, é tão importante, Ju, te agradeço tanto por me lembrar dela aqui, porque assim, a gente tem o chamado eixo éstero gerenciado. Então, o que é isso? Eu me criei, então, desde criança, eu ouvia a aprovação dos meus pais, ou dos adultos referenciais para mim, para saber se eu estava fazendo certo ou errado. Até se eu deveria comer mais ou não, era sobre o que eles achavam. Que é eles que diziam se eu tinha que rapar o prato, é eles que diziam se eu já podia parar de comer. E aí eu vou para a escola e o ambiente escolar incentiva, ou melhor, piora isso. Porque eu tenho que literalmente provar para os meus educadores que eu sei, não basta eu achar que eu sei, ou eu compartilhar. Não só a obediência, mas esse senso de certo. Claro. Você fez errado, você fez certo. Então, é como se esse eixo tivesse fora. Eu preciso que me digam se tá certo. Porque eu sozinha não sei. Então, essa corporeidade do eixo, e pensando nesse eixo flexível, que são os eixos da natureza, como uma pesquisa interna para encontrar qual é a temperatura da água do banho que a minha mão diz que é boa. Qual é o jeito de dormir que o meu corpo se sente bem. E fazer perguntas de fácil resposta, sem complicar a nossa vida, só para ir me lembrando
que eu tenho um senso, principalmente físico, de certo, de ótimo. Que o teu não é o mesmo que o do Matheus, Exato. não é o mesmo que o meu, né? Exato. Cada um é diferente, E né? isso é o que ela falou também Exatamente. antes, que é o modo pesquisa, né? O modo pesquisa. E tem relação com construção de autonomia, que é uma palavra super batida, autonomia, empoderamento, mas Pode que... bater, pode. Vamos falar mais essa palavra. Mas que o que a gente quer é essa câmera que fica virada para fora, a gente quer virar ela para dentro. E Sim. perceber, para mim, como eu me cuido melhor agora? É tomando água com gás ou sem gás? Né? No Vocês caso, você querem tinha água opção. com Eu gás quero ou sem uma gás? água sem gás, por favor. Eu também quero mais água sem gás. Obrigada, Obrigado. Gente. Compartilha. Compartilho. Mas, enfim, tem relação com essa pesquisa. Agora, você tinha falado sobre a coisa da dor primária. Sim. A dor primária, às vezes, apego, né? Aquela Então, dor, né? uma coisa é apego, outra coisa é... Porque aí que Mindfulness, ele vai tentar ajudar nas duas coisas. É perceber que eu posso dar um espaço e perceber. Eu sinto dor, outras pessoas também sentem dor. Isso é parte de uma experiência humana. E a outra coisa é, por conta dessa dor, eu gerar outras dores. Que é o quê? A dor, eu não queria estar sentindo isso só comigo, só isso só acontece comigo. Eu sou uma droga, eu sou uma porcaria, eu sempre faço tudo errado. Então, você tem desdobramentos secundários sobre essa dor. Tá? Então, sei lá, aconteceu alguma coisa com a minha filha se machucou. Isso já é uma dor, não adianta, é uma dor. Sim. A dor está ali. Eu tenho várias formas de manejar isso. Ver como eu cuido melhor dela agora. Eu posso também ficar com dor, ficar todo ansioso e gerar mais dor nela, porque ela vai sentir errada de ter se machucado ou feito alguma coisa. E a outra coisa é, a gente tem essa dor, como que a gente lida com isso? Precisa levar no médico? Precisa colocar um band-aid? É só um colo? Entende? Então, é essa habilidade que a gente está tentando desenvolver com o Mindfulness. O que é isso? Mais lucidez, clareza, percepção consciente e escolha. Sim. Porque como a gente vive no modo automático, e isso é para todo mundo, e é bom, porque eu não preciso aprender a andar todo dia. E eu estou falando com você, não preciso... Peraí, como que fala mesmo? Não, eu falo. O nosso cérebro ele gosta disso, né? Para economizar energia. Exato. Então, é bom funcionar. Eu sei comer, eu não preciso todo dia aprender a comer. Sim, caminhar, não preciso aprender né? a caminhar, voltar para casa. Mas a gente vive no automático para tudo. Então, a gente quer, eventualmente, ter escolha. E do ponto de vista da neurociência, talvez, a gente nem tenha escolha. A gente tenha não é livre-arbítrio, é livre inibição. Inibição no sentido de que o comportamento ele já aconteceu um pouquinho antes. Porque como a gente funciona no hábito, quando alguém me fecha no carro e eu tenho o hábito eu me sinto mal, eu já estou xingando. Então, a escolha quase xingar e não vou xingar só agora. Mas isso não significa reprimir a emoção, que às vezes tem essa confusão. Não é sobre repressão. É entender o que tu está sentindo e escolher. Isso é sentir, isso é sentir profundamente, ou seja, sentir raiva, estou puto da cara, tô com ódio, tenho vontade de xingar, de matar, de perseguir, mas e percebo o meu corpo fazendo isso, buzinando ou abaixando o vidro para xingar. E o que eu faço? Regulo o comportamento. Eu não suprimo a emoção, não reprimo a emoção, mas eu manejo o comportamento. Eu vou ter um leque maior, que é isso a gente chama de flexibilidade cognitiva. Sim. Isso é flexibilidade cognitiva. Eu percebo que tem opções. E se regula, né? Emocionalmente é uma regulação. Também, né? Eventualmente eu vou continuar com muita raiva, mas eu só não vou fazer a ação seguinte, né? Que é o Relato Selvagem, aquele filme, né? Que a gente vai escalando no grau de violência até um matar o outro no trânsito, que é uma coisa horrível, né? Ah, sim. Você viu esse filme? Sim. É ótimo. É horrível. É ótimo. Não, é horrível esse escalar de reações automáticas. Sim. E a gente estava falando sobre corporificação, que é o embodiment, né? Isso tem a ver com coisas que nós aprendemos, comportamentos que nós aprendemos desde o início, assim como que ela estava falando, assim, isso é certo ou errado, ou não, assim, ou não tem nada a ver com isso. Que você vai encontrar esses hábitos no corpo, através de movimentações, que inicialmente são movimentações difusas, então andar, um bebê começa a andar
fazendo coisas completamente compartimentadas até que vira um pacote que se chama andar. Andar. Então, a gente vive essa formação de hábitos, que eu tô chamando de pacotes, no corpo, e aí a gente vai amadurecendo e vai fazendo esses empacotamentos também no nosso discernimento, na forma como a gente cria ideias sobre as coisas. Então, geralmente, quando eu vejo tal cena, eu penso coisas do mesmo tipo, e a cadeia de pensar, ela é parecida. Então, meu pacote caminhar existe, assim como meu pacote pensar. E fazer planejamentos que me deixam ansiosa cada vez que surge uma nova demanda. Isso pode ser um pacote. Que também tem a ver com o pacote sentir. Então, são pacotes que a gente faz e que, sim, vão desde a da base, mas que graças à neuroplasticidade a gente tem, através desse treino e de muita coragem, a possibilidade de inaugurar caminhos novos. Sim. E essa palavra que tu usou eu acho muito importante. Essa palavra escolha, ela é muito importante. Porque é ela que difere o hábito automático de um processo de mindfulness. Então, no momento que eu tenho escolha, e é legal porque ela tira a moralidade da cena. Não é sobre mais aí você vai se tornar uma pessoa que só fala doce. Porque você é uma praticante de mindfulness. Até as Você não é práticas melhor, são e assim, não é porque você é melhor que os outros também, né? E muitas vezes de você tem jeito essa nenhum. deturpação. Então, eu sou um ser mais elevado que fala. Eu tenho um exemplo, eu fala quero num dar um tom exemplo. tranquilo e Eu aprendi e no meu controlado aplicativo. pra falar sobre Exato. isso. Quero dar um exemplo, inclusive, para apoiar o que a gente está falando aqui em defesa da Vamos. gente ser humanos e não virar anjinho. Eu estava inocentemente fazendo, eu como mulher, na nossa sociedade patriarcal, machista e desrespeitosa, voltando, caminhando, e eu estava neste caso, com uma roupa enorme, com um baita casaco na cintura, inclusive, voltando, e passa um carro e fala barbaridades. Para mim, ele passa devagarinho. Eu fiz uma prática de mindfulness naquele momento, e com toda a lucidez do mundo, eu escolhi mandar aquele cara para... Eu não sei se pode falar palavrão aqui. Gritei, vai pra puta que pariu, com todos os meus pulmões, a plenos pulmões. Amei fazer isso. Fiz um escarcéu na rua, todo mundo olhou para aquele carro. Eu não me arrependi em nada, a não ser refletir um pouquinho sobre a minha segurança, porque eu percebi que eu não mapeei. Se eu tava sozinha naquele espaço para fazer aquele escarcéu. Então, assim, eu tive lucidez parcial. Acho que teve um bom gatilho também ali. Sim, Mas, assim, é um exemplo para dar que até hoje, vão passar anos, eu não vou me arrepender de ter feito isso. Eu não espero que, por ser uma praticante de mindfulness, eu nunca mais grite com os meus irmãos. Não, eu vou, às vezes, vai ser muito bom e necessário. Sim. Isso não é sobre se comportar bem, falar baixinho. É sobre estar mais lúcida sobre as minhas escolhas. Ser menos guiada pelos meus impulsos, ainda que eles existam, mas abrir um espaço onde eu possa minimamente escolher, independente dessa minha escolha quer saber, hoje vou tomar sim mais um gole disso aqui. É uma escolha, você está realmente escolhendo, então beleza. É nessa linha, essa palavra é muito importante. Tem uma relação da gente aprender a coletar mais informações sobre como eu tô, né? Como eu estou agora. E para saber como eu estou agora, eu preciso virar esse foco de atenção. Lembra? Ele está para fora. Ele está mapeando coisas, ele está mapeando sons, ele está indo lá para o futuro, para saber o que eu vou fazer depois, o que aconteceu comigo antes. Ele está coletando informações do corpo, se eu estou com sede, se eu estou com fome, se eu estou cansado, sensação, né, feedback sensoriais. Então eu vou pegar esse foco e virar um pouquinho para dentro. E todo mundo tem essa habilidade, virar um pouco para dentro e perceber como é que eu estou agora, como está meu corpo agora. Aí eu vou observar. Como estão meus pensamentos? Eu tô com a minha mente, ela tá se movimentando muito, ela tá muito para frente, muito para trás. Tem alguma necessidade? Como está o meu estado interno, emocionalmente? Como eu tô agora? A partir desse momento que eu consegui coletar informações de como eu estou, vem a próxima pergunta: como eu me cuido melhor? Como eu me cuido melhor? Talvez seja tomar mais um gole de água. Talvez seja falar, ó, espera um pouco, eu não posso conversar sobre isso agora. Talvez seja... Xingar. Talvez. O motorista. Eu não sei, mas o ponto não é que a gente faz prática para ser melhor ou para se mostrar melhor ou para falar de uma forma mais controlada. Então, eu falo com essa voz de radialista para tentar seduzir. Isso não é sobre uma isso. Regulação emocional, né? Não, isso é não, performance. isso é uma performance. Isso é o que tu tá falando. Tem mais relação com performance. Mas a gente tá sempre na corda bamba, sabe? Na corda bamba que, assim,
Aí tem momentos que você só tá no automático, mesmo sendo instrutor de mindfulness, tá no automático. Aí tem momentos que eu me julgo. Aí você percebe, nossa, estou me julgando demais, espera um pouco, tudo bem. Vou ficar quietinha agora. Eu sou um ser humano, eu vou... O que eu vou fazer pra mim? Ou então vou buscar ajuda, essa ajuda seja qual for, conversar com alguém, marcar uma terapeuta, marcar uma psicóloga, marcar uma físio para ver alguma dor, um médico, Sim. Ir ao dentista se percebeu dor no dente, tomar uma água se está com sede. Então, mindfulness serve pra gente ser nós mesmos, Isso. né? Pelo menos, então, pelo menos no nosso É. protocolo a gente tem essa intenção, que parece que ela é pequenininha e ao mesmo tempo Nossa, ela não. é Muito grande. ousada. E ao mesmo tempo muito parece meio ousada clichê, né? Assim, agora eu sou eu mesmo, mas tá, o que é isso? É que é difícil. É muito difícil. Agora eu sou eu mesmo, então eu estou aqui, sou eu mesmo, tô sendo... Fica um pouco, às vezes, meio bobinho, meio clichê, né? Sou eu mesmo, Sim. empoderado, autêntico, mas... Vou. Sim. E, claro, sinto muito por ter acontecido isso. E já aconteceu isso comigo, e óbvio que acontece com outras mulheres. Sim, E, assim, parabéns pela coragem, né, de ter falado, né? E acho que a gente tem que falar mais também. Sim, eu tento ensinar minha filha de 5 anos que em casos em que ela se sinta oprimida, né, inclusive violentada, é claro que eu tô falando de crianças, né, tô falando do pátio da escola, mas eu oriento ela, a palavra principal que eu uso com ela é faz escândalo, filha. Faz muito escândalo. No que tu te sentir, grita muito alto, usa a tua voz. A gente não precisa silenciar esses impulsos quando eles vêm dessa esfera de autodefesa, né? E eu só queria retomar uma coisa que o Matheus estava falando, agora eu lembrei, o fio da meada, porque a gente, isso acho que é um outro sintoma do momento que a gente vive, que é o Matheus falou dessas duas perguntas, né? Como é que eu tô e do que eu preciso? E eu sinto também nos atendimentos, as pessoas trazem muito isso, né? As pessoas, elas têm quase zero lucidez sobre como é que elas estão. É difícil, né? E uma lista infindável do que elas precisam. O que eu preciso fazer agora? Preciso fazer ginástica, preciso fazer porque jejum. elas não estão cumprindo a lista que não tem nenhuma relação com as reais necessidades delas, porque elas nem pararam para pesquisar sobre as necessidades delas. Perfeito, sim. Então, mindfulness é como se eu estivesse na farmácia para comprar remédios sem ter visitado o médico. Sem saber o que eu tenho. Então não importa se essa farmácia é ótima e tem vários remédios maravilhosos. Não interessa. Qual que é o seu? Qual que você precisa? Então, precisa de uma dose muito grande de coragem, porque é meio paradoxal o que rola aqui, né? Eu preciso ter uma coragem grande para entrar em contato justamente com aquilo que eu quero me livrar. Porque se eu não fizer isso, eu não tenho dados de pesquisa suficiente para cuidar de mim depois. E aí eu vou achar que é sobre sono, mas era sobre uma dor emocional que eu precisava olhar com mais, ou vice-versa. Não teve uma pesquisa suficiente, porque eu queria resolver logo aquilo. Exato. Então, acho que tem um exemplo legal disso, que já aconteceu mais de uma vez, e é legal também esse exemplo, porque ele começou com a minha própria pesquisa pessoal também, que eu tenho rinite alérgica. E para quem tem rinite alérgica, sabe que irrita ter rinite alérgica. Porque tu quer falar e tu tá coçando o nariz. E tu quer te concentrar e tu espirra 10 vezes seguido no momento que tu não gostaria de estar passando por isso. E dá uma irritação em toda a face. É algo irritável e irritante. Então, com base na minha prática pessoal e em tudo isso que a gente tá falando, já chegou inúmeras vezes alguém para fazer a prática de mindfulness comigo, em crise alérgica, dizendo, olha, eu não sei se a gente continua hoje, porque tá horrível, não consigo respirar direito, Então, tem uma vontade imensa de que aquilo não seja como já é. Isso é o sintoma da base do mindless, que é o contrário do mindfulness, né? É esquiva. Eu vejo um território que eu não quero... Pode repetir a palavra novamente? Mindless. Mindless. Que é sem percepção consciente, né? Sem a consciência. Sem lucidez, né? Exato. É dali... É por causa da dor, é por causa desse desconforto que eu saio da minha experiência. Eu vou pra Nárnia.
Eu vou para onde for bom, dane-se. Isso pode ser um comum, recurso, né? Isso pode ser um comum. recurso importante em alguns momentos. Em algum momento, sim. Claro. Mas aqui existe uma coragem que vem, e por isso eu tô dando esse exemplo com a rinite alérgica, porque eu acho que é bem humano, assim. Como é que é pra gente, nesse momento, respirar, fazer uma pausa, abrir espaço, e também isso aqui não sou eu que estou inventando, Christine Neff fala muito sobre isso, que é uma pesquisadora da autocompaixão, e aí ela traz esses 3 passos, né? Primeiro, eu simplesmente perceber, estou assim agora, eu estou entupida, tá assim, tá ruim, eu tô me julgando por isso, tô irritada por isso, não tô gostando de estar assim, assumir todo o quadro. Depois, eu não estou só nessa experiência. Isso é uma experiência humana. Humanidade comum, né? Humanidade compartilhada. Humanidade compartilhada. E não é que você sente, todo mundo sente, menos. Não é esse. Não é esse. É muita gente se sente como você. Você tem direito de se sentir assim. E por fim, que eu possa ser minha melhor amiga agora. Como que eu me cuido melhor nesse momento? Esse é mais difícil, né? Ninguém sabe fazer isso, né? Essas Mas é uma 3 são processos, né? Primeiro, aceitar aquilo que tu tá sentindo, né? É porque no primeiro momento você quer evitar, você quer suprimir, você quer... Você vai buscar outra coisa. E tudo bem, isso é humano também. É, porque é dolorido, né? Tem um outro exemplo... fala. Não, mas a resposta a essa reação alérgica, eu acho que também pega o que o Matheus falou antes, eu volto àquela dor primordial. Eu estou com alergia, eu vou continuar com alergia hoje, mas eu estou somente com essa alergia. Eu não preciso estar lidando com o meu ódio sobre a minha alergia, com a minha comparação, só eu tenho essa alergia. É só alergia. Essa alergia. Mas o só alergia talvez não seja só, talvez seja uma dor grande. Você não está tentando diminuir a dor, tá? Você tá... Só não está aumentando. Sim. E você não quer... Você não tá aumentando por conta... Isso. Você não está aumentando por conta do quê? Dos desdobramentos. Tipo, ai, que saco sentir isso, não gostaria de sentir isso, só eu que sinto isso, eu sou uma droga por sentir isso. Eu tenho uma alergia. Isso já é dor suficiente. Estar com essa dor... alergia. Mas ela não é... Desculpa pelo só. Porque assim... Eu isso não já estou só com a minha alergia. Eu não estou só com a minha. Porque ela já dói o suficiente. Eu não preciso colocar outras cargas de dor nela. Entendi. Entendeu? Eu tenho um outro exemplo bom sobre essa coisa de coletar informação, de ter clareza das intenções. Tinha uma pessoa que fazia atendimento com a Tamara, que ela se inscreveu numa academia, né, para malhar, e todo mundo quer malhar, tem que malhar, e malhar é universal. E aí a pessoa não ia. Aquele músculo. Isso, aí vai, tem que estar fitness, enfim. A pessoa não ia nunca para academia, pagava academia, se sentia mal, óbvio, né? Sim. E aí ela foi investigar, a Tamara ajudando ela a investigar, por que você se inscreveu na academia? Porque eu quero estar um pouco melhor, quero estar mais saudável. Existem outras formas que você tem para estar um pouco mais saudável? Talvez cortar alguma coisa, talvez caminhar um pouco mais. Então, faz isso. O que para você é melhor? E que está em consonância com a sua intenção. Porque a intenção dela era fazer algum tipo de atividade física, ou movimentar o corpo, ou trazer um pouco mais de movimento para a vida dela. Mas a academia... Não era o músculo, não era a construção de um músculo, era caminhar. E o fato dela se inscrever e não ir, aquilo gerava mais culpa, mais julgamento, mais reprovação. Entendi. Então, nesse sentido, qual que é a minha intenção? Que é essa lucidez. Como que eu volto a câmera para mim, me observo, me faço as perguntas, para que aí sim eu vá para academia, ou caminhar, ou não sei, eu vou subir de escada, eu não sei. Aí você que vai descobrir, a pessoa que vai descobrir, né? Como você está e como você se cuida melhor. Quais são Porque não cabe a mim, entende? Não cabe a mim falar para você, faça isso. Beba 5 litros de água, agora suba a escada, agora vá na academia, agora faz spinning, agora faz crossfit. É que os pais fazem isso e alguns profissionais também fazem isso, da área da saúde, né? E tem muita gente que gosta, né? Gosta de ir para algum lugar que fala, faz isso agora faz aquilo, agora sobe, agora desce, agora levanta, agora baixa. Sim, tem muitas pessoas que... pelo conforto também, né? De estar naquela posição, assim, né? Conforto, entre aspas, assim, né? Enfim, a gente tá, acho que aprofundando algumas coisas. Mas, eventualmente, se você se inscreve numa aula de dança, você vai aprender um passo, ok, você tá ali, mas você quer estar numa aula de dança, você quer dançar. Tá, vai 2 para lá, 2 para cá, tá ótimo, não tem problema nenhum.
Mas E como é que tu acolhe a rinite? Porque é ruim, né? Eu também tenho. Você tem Eu fico rinite? assim. E já saíram em várias gravações. Uhum. Eu fazendo assim. Sério? Os eu já fiz convidados. várias vezes hoje. Como é que eu acolho a minha rinite? É uma boa pergunta. Primeiro, eu acho que essa pesquisa de parar de lutar contra foi muito importante. Porque a sensação que dá é como se você estivesse deixando o inimigo vencer. Uhum. Quando, na verdade, você está abrindo espaço para o que já é. Uhum. Eu já tenho isso. É assim. Não é sobre gostar, não é sobre admirar, não é sobre desejar. É sobre assumir e validar o que já é. Então, para mim, foi muito nesse sentido, primeiro, de assumir isso. E depois, de procurar ajuda real, Uhum. não atenuantes. Uhum. O que de fato me cuida melhor agora? Então, eu, no meu caso, pessoal, isso me levou a procurar profissionais que pudessem me olhar com mais interesse e cuidar do meu estilo de vida, enfim, isso é apenas um exemplo. Mas eu acho que isso não aconteceria enquanto eu estava só tentando usar 1000 sprays e 1000 coisas para aquilo. Eu queria, a minha intenção, voltando à intenção, não estava sendo me cuidar. Estava sendo me livrar daquele negócio. Sim. Entendi. Ó, é um bom exemplo, né? um bom exemplo. Pra mostrar para as pessoas, né? A gente, eu acho que tem uma coisa legal que é assim, se a gente planejou um piquenique e a gente convidou uma galera e a gente pegou as toalhinhas maravilhosas e chiques, e a gente fez comidinhas maravilhosas e a gente desenhou na nossa mente que seria o dia mais feliz das nossas vidas aquele piquenique. Só que começou a chover. E eu pergunto isso para os alunos, não sei se até na tua turma eu cheguei a perguntar isso. Eu pergunto, digo, o que vocês fariam? O pessoal dá várias ideias. Até tenda eles dão ideia de montar. Mas ninguém... Embora. Marca para outro Claro. dia, Marca faz pra na outro dia. chuva. Claro. Mas ninguém dá ideia de fingir que não tá chovendo. Parece até óbvio, ninguém vai fingir que não tá chovendo. Sim. Só que quando é sobre a minha chuva interna, seja ela a minha rinite, a minha raiva, a minha inadequação, a minha timidez, Claro. aí o que eu quero? Não está chovendo. Vamos lá, você dá conta. E tem um monte de gente que trabalha. Loucura da pele pra dentro. Da pele pra fora é tão óbvio. Sim. Mas da pele pra dentro, cara, olha só. Tá um temporal aí dentro de você. Vamos adiar esse evento, vamos usar um guarda-chuva. Que medida você vai usar assumindo que está chovendo aqui dentro? Vamos partir daí. Então, a positividade tóxica, ela vem nesse lugar. Ela vem dizer, você não tem direito de se sentir mal. Tem tanta coisa boa no mundo acontecendo. Ou tem tanta gente sofrendo mais do que você. É tipo assim, para de falar de chuva. Coisa feia, que negatividade. Vamos lá pro piquenique. Olha tudo que tu já tem, né? Exato. Não, que aulas, senhoras e senhores. E isso tem relação com sentir profundamente, ou seja, eu sinto, está chovendo, eu estou com raiva, estou com medo, estou triste. Isso é sentir profundamente. Isso é sentir profundamente, você não vai negar o que você sente. E isso é uma prática, é um exercício de... Porque os pacientes eles acham que sentir profundamente é algo muito... É dark, assim, muito Então, mas é obscuro. isso, a gente tem medo das emoções. Sim. Elas assustam a gente porque elas sequestram nossa atenção, porque a gente fica disfuncional eventualmente, né? Com raiva, então você vai xingar alguém, você vai sair perseguindo, vai sair buzinando. Natural, sim. Só que a gente tem que abrir um espaço, estou com raiva, estou com medo, estou triste. Isso é humano, é humano. Eu sinto tristeza, sinto medo, sinto raiva, frustração. Eu não sei manejar minhas emoções várias vezes. E aí você traz esse convite da compaixão. Que é o que é? Eu acolho ou as minhas emoções ou a minha inabilidade e eu dou o passo que é possível e viável para mim. Mas Deus está falando também de um aprendizado da gente ser humano, né? Exato. É incrível isso, né? Exato. Porque a gente é humano e a gente vem pra cá, pra Terra, pra gente ser... pra gente aprender a ser humano, né? Como isso. Exatamente. Isso tem a ver com espelhamento também, que é um termo que a gente usa muito na formação, né? A gente se espelha na tecnologia o tempo inteiro. Então, esse ser humano está também presente em eu me espelhar em ti, não é eu projetar em ti. Mas é eu ser capaz de olhar para ti, que é um ser vivo, para ele, que é vivo, para a natureza ao meu redor, e permitir que eu possa me lembrar que o meu ritmo, que a minha complexidade, que a minha imperfeição,
está nesses testemunhos de vida e não na tecnologia. Eu não vou funcionar nesse ritmo. A minha filha não tem botão de pause. Uhum. E quando eu menos espero, eu tenho essa expectativa. Que ela pause, porque agora eu não quero cuidar dela nesse momento. Eu quero fazer outra coisa. Sim. E quando eu menos espero, eu vou olhar para o outro desse aspecto, né? Eu só quero falar mais uma coisa. Eu quero mais Tem uma tempo, tem tempo. Eu quero falar o seguinte. Quando Pode você ser aquela falou... que tá aberta, né? Quando você falou que olhar para dentro... Mato, pode pôr para mim. Foi. Para alguns pacientes, né, você trouxe que pode parecer uma experiência meio dark, assim, Sim. meio... Eu achei, me deu muita vontade de falar que prática de mindfulness não é uma prática de terapia. Ela não é uma terapia. Olha só. Acho importante fazer essa Não diferença. é terapêutico, terapia, é né? É terapêutico, mas não é mas não é terapia, terapia. né? Isso. Por quê? Inclusive, o John Kabat-Zinn não era psicólogo. Exato. Não, ele era biólogo, né? Isso. Como eu. Então, assim, tem uma diferença importante que acontece aqui, que é o conteúdo e o processo. Quando eu me sento perante uma psicóloga, um terapeuta, enfim, eu tô diante de alguém que vai olhar para o meu conteúdo. Vai ir comigo nas minhas dores de infância, naqueles lugares escuros que eu não sei ir sozinha, que eu preciso de ajuda. Dores que pra aconteceram ver. na escola, com pai, com mãe, enfim. Vai As saber o narrativas. caminho, né, de levar. Vai te ajudar a manejar Sim. aquilo, Isso. a lidar com aquele conteúdo. Então, eu preciso ali trazer o conteúdo, a história, a narrativa, o que aconteceu, como O foi. sonho, enfim. Isso, coisas que a gente chama de conteúdo. Uhum. Mindfulness vai olhar para o processo. Então, ao sentir raiva, não é sobre analisar ou explicar ou tentar entender do ponto de vista do mindfulness. Eu só quero dizer, cara, eu acho que é raiva. Deu. Suficiente. A gente não vai chafurdar nisso. Não vai... Por que eu sinto raiva? Eu sempre sinto raiva. Ou deixa eu investigar minha raiva. Por isso que o corpo é um aliado tão importante. Porque ele vai me ajudar a lembrar que a minha pesquisa é sobre como e não sobre porquê. Uhum. E aí tem esse exemplo, por exemplo, quando o carro fechou, eu xinguei ou não xinguei? Não é certo, devo xingar, não devo xingar, é certo xingar, é errado xingar. Não. Vou anotar algumas coisas aqui. Como e porquê, né? Até na terapia, assim, eu tento não trazer tantos porquês, né? Pra pessoa tentar o como, entender o porquê dela e pra quê, né? Que é o importante também, né? O pra quê tá linkado à intenção. E o corpo, assim, acho que daí tu entra no algo que eu acho muito importante, né? Em trazer as emoções pro corpo, né? Porque a gente aprende quando a gente é pequena, a gente constrói, assim, a gente classifica no nosso cérebro ali as emoções. Tu desenvolve as emoções de um jeito porque tu tem a tua história, tu desenvolveu ela daquele jeito. O Matheus de um jeito e eu de outra, né? Peraí que eu me perdi no... As emoções do corpo. Isso, as emoções no corpo. Então, por isso que, assim, eu gostaria de colocar isso mais no âmbito da psicologia. Trazer mais pro corpo isso. Então, essa questão que a gente fala muito isso na formação, né? A gente brinca que a gente é uma cabeça sem mula, porque a gente acha que vai entender tudo na cabeça, então eu vou lá pro futuro resolver, eu volto pro passado. E o resgate do corpo, que é o quê? Habitar o corpo, e é uma das habilidades de mindfulness, né? Que a gente chama de embodiment, ocupar o corpo, habitar o corpo. É perceber que as coisas estão acontecendo no corpo. Os pensamentos, eles estão se movimentando no corpo. Eu estou pensando, está dentro do meu corpo aqui. As emoções, elas estão se movimentando aqui. Eu estou falando com você, mas tem coisa acontecendo aqui. Talvez de temperatura, talvez de uma contração, E a gente tem expressões para isso. Borboleta no estômago, frio na barriga, nó na garganta. Então, que são essas sensações. São raw sensations, que é sensação pura de alguma coisa que está... né, abrindo, fechando, contraindo, expandindo. E vai trazendo para o concreto, né? E vai Isso já é concreto, é que a gente afasta, que é o dissociar que a gente chama. Você sabe melhor que eu, psicóloga. Fica aqui, né? Exato, o que é o dissociar? Né? A emoção, que é o que você falou, a emoção ela é tão forte, eu não sei manejar ela, é melhor eu imaginar um outro mundo. Eu vou para uma imaginação, eu finjo que o meu corpo não existe, você vai cortando essa relação, você vai ficando uma cabeça sem mula. Um fragmento. E o que a gente está falando? Sente profundamente. Eu estou sentindo raiva? É raiva. É desafiador? É desafiador.
É medo? É medo, tô sentindo medo. É desafiador? Talvez seja desafiador. Como que eu lido com isso? E aí a gente vai no passo que a gente pode também, né? A gente não tá falando, se joga ali naquela sala escura e vai lá e... Não, vamos aos pouquinhos. Como aos pouquinhos? Começa a se familiarizar com as sensações do seu corpo. Começa a perceber as emoções. Ah, não deu, não deu. Tudo bem. Eventualmente você pede ajuda, eventualmente você vai... Ó, tô percebendo que eu não tô conseguindo, tá difícil. Vou marcar uma psicóloga. Vou marcar um psicólogo. Ó, tô com uma coisa aqui que eu não tô conseguindo ajustar, um mal-estar. Entende? E tem uma outra coisa que eu queria falar também, que essa dimensão também, aí que ela tem um diálogo com arte, que é, ao lidar com, me deparar com o que eu tenho aqui, eu posso, de alguma maneira, encontrar caminhos para expressar. Criativa, né? Que aí é poesia, é dança, é música, teatro, que são coisas, eventualmente, essas dores primárias que eu tô aqui, eu não tô sabendo manejar elas, mas eu transformo ela num texto, eu transformo ela numa poesia, eu transformo ela numa dança, numa peça de teatro, eu transformo ela, de alguma maneira, eu dialogo com o mundo de alguma outra forma, que é o quê? Eu virar a câmera para mim, me perceber, entrar em contato com coisas minhas e achar uma forma de dialogar, né? E a arte, ela tem esse espaço. E a Tamara ama muito isso. Então, dentro do BMT, isso foi uma maravilha, né? E vocês ajudaram, né, a Tamara a criar esse protocolo, né? Como ele é hoje. Como ele é Como ele é hoje. Sim. Ela já fazia, né? Ela já tinha todas essas bases, as bases neurocognitivas. O Thiago deu uma contribuição com as cores do Paul Gilbert, que é um trabalho de regulação emocional. Enfim, que ele é um psicólogo inglês, o Paul Gilbert, tá? Então tá. Que ele é o da autocompaixão, né? Exatamente. Exatamente. Vocês falam que o mindfulness é o processo, né? Esse processo, vocês perceberam, acho que ela falou também da processo cultural, né? Vocês tiveram a oportunidade de experienciar lá na Europa esse processo e aqui também, né? Vocês percebem diferença cultural das pessoas entenderem um processo, uma facilidade ou uma dificuldade, ou isso é algo universal? Boa pergunta. Eu não tenho muitos atendimentos, eu tenho com brasileiros que moram na Europa. O meu público, em termos de praticantes, é um público brasileiro. Então, a minha resposta vai ser com base teórica e não experiencial, né? Tá. O que eu sinto muito é que existia, né, enquanto a gente estava lá, existia um espaço muito maior para se explorar curiosamente, curiosidades sobre a vida, porque eu estou falando de pessoas que não precisam necessariamente se preocupar com o que elas vão comer amanhã, ou se tem alguém perseguindo elas aqui atrás, Então, o que eu sentia era que aquele povo estava mais leve para entrar em contato com esse lugar interno. E muitas vezes eu sinto que aqui a gente ainda está, infelizmente, em momentos sociais em que olhar para si é luxo. É verdade. Então, por isso que eu estou dizendo assim, a minha resposta é muito mais mental do que experiencial, mas eu acredito que seja muito difícil mesmo, tanto que em experiências que eu já tive de muita... enfim, de muita dificuldade, né, de gerenciamento de vida prática, eram aqueles momentos que o que ia me ajudar, antes de mais nada, era algo prático, algo físico. Eu tô aqui trazendo um exemplo que para mim é muito forte, que foi o meu puerpério, né? Ai, de novo. Gente do céu, eu vou ter que fazer vários episódios sobre puerpério. Faz, as mulheres Todas precisam. as mulheres que vêm aqui Olha falar, só. elas falam sobre puerpério. Mas você sabe que eu tenho uma hipótese sobre isso, é que isso não é tão falado e Não é explicitado, falado, assim, né? de que... Porque, não, e é uma coisa muito romantizada, sabe? Ai, vai ter filha, é linda, e tá grávida, a mulher grávida é linda, é uma bênção. E não. E aí, do nada... Não, é porque Quer dizer, também, às né? vezes às vezes não, sei lá. Muda todo o hormônio, o bebê sai, você tem uma série... E com o bebê que nasce o pai, nasce a mãe, então você tá
ali na demanda, né, de uma série de coisas. Eu fiquei assustada até quando tu trouxe, porque acho que todas, Olha só. até se olhem os outros episódios, pessoal, todas elas falaram. Viu? Todas. Eu não estou Mais sozinha. não estou sozinha. Olha só. Uhum. Desculpa, Clara, pode É continuar. isso, são momentos em que se alguém chegasse ali pra me ensinar um exercício de respiração, eu ia mandar embora. Claro, manda pra lá. Eu queria que alguém chegasse e lavasse a louça pra mim. Claro, faz uma comida, me deixa dormir. Sim. Entende? Então, assim, não tem. Então, assim, por que eu pratico mindfulness em momentos normais? Pra na hora do perrengue, eu já ter o treino em dia pra cuidar melhor de mim. Não é a hora de treinar a atenção quando eu tô no perrengue. Não é no momento, não. Então, de uma forma geral, brasileiros estão no perrengue. Porque tem esse aprendizado de falar fazer no perrengue, né? Apagar fogo. Eu sinto muito isso. Você nos treina, atendimentos. você treina numa situação em que você tá em segurança. Para que na hora do desafio, na hora do desafio, você esteja com a sua prática em dia. Então, são as práticas que a gente chama de prática como recurso. Eu tenho prática como treino, eu vou fazer ela quando eu tô de boa na lagoa, ou seja, minimamente tranquila. É como se você fosse colocando poderes no seu cinto de 1000 utilidades lá. Então, você nem sabe, mas você tem um pouco mais de habilidade para né, um pouco mais de recurso para lidar. Porque assim, a gente espera o momento ideal para fazer a prática. Então, isso, já que a gente falou de puerpério, isso foi uma coisa que eu demorei demais para me dar conta. Eu estava acostumada, a gente meditava junto antes da flor nascer, por anos. Porque eu estava acostumada, eu tinha um horário, um lugar, uma postura, onde eu parava e fazia as minhas práticas. Sim. Demorou um bom tempo, mas foi uma descoberta para sempre, esse gerúndio que é o cuidar enquanto. Esse cuidar enquanto, porque é enquanto eu tô aqui, é enquanto eu dou banho no nenê, é enquanto eu choro porque aquilo me deixou nervosa. Eu não preciso me afastar da vida para me colocar em prática. É enquanto a vida acontece que eu vou me observando, como o Matheus fez, né? Vou trazendo a câmera para dentro. É enquanto isso acontece. Tinha inúmeros momentos que depois, né? Claro, a gente juntos, né? Depois ele me dizia, eita, mas o teu limite, então pelo que tu me diz, ele foi ultrapassado há todo esse tempo. Só agora você tá falando sobre o seu limite. O que aconteceu? E aí eu dizia, não, mas é que eu acho que assim, uma dificuldade de explicar sobre o meu limite, dar o limite. Eu lembro que ele me dizia, você explicita muito bem o seu limite. O problema é saber quando ele chegou. Então, refinar essa pesquisa, porque ela só acontece no enquanto. É quando eu tô com uma pessoa, enquanto eu tô com ela, que eu percebo, eita, esse limite tá nesse momento sendo ultrapassado. E através de alguém, né? E através da relação, e exato. no puerpério, através do marido, do pai. Não é na sala linda, não é nos Himalaias, não é no isolamento, pode ser também, mas é aqui na vida real que essa prática rola mesmo. Mas nesse sentido, a sua pergunta, e usando o que a Clarissa falou, pegando esse gancho, por exemplo, os europeus, eles têm um pouco mais de noção de espaço, você não chega tanto, eles põem mais limite. Ao mesmo tempo, eu sinto assim que eventualmente eles também negam um pouco mais o lado emocional. É como se fosse, vamos falar assim, um pouco mais congelado emocionalmente. Mais né? distante? Não tem um pouco de receio de sentir. Tirando os latinos, né? Sim. Espanhol, italiano, que já é e nós brasileiros, às vezes a gente perde um pouco essa noção. Na Índia é muito assim também, perde um pouco essa noção de borda, de espaço. Então as pessoas te invadem muito, te atravessam. Então... e o que a gente quer trabalhando com mindfulness ou ajudar as pessoas a, de novo, vir a câmera e percebe como eu estou, como eu me cuido melhor. Eventualmente é falar, não chega tanto. Você não precisa falar isso, não chega tanto, mas você desmarca um compromisso, ou você, não sei, você vai descobrir. Ou inventa um. Você vai descobrir, entende? Qual que é o limite para mim que é bom? É mais pertinho? Não, é um pouco mais distante? Qual é a frequência que para mim é... Então, mas essa linguagem também é da fisicalidade. Aproximação ou distância? Frequência. Qual é o ritmo? Eu não sei, entende? Eu não posso falar para você, sobe ali naquela esteira, põe o ritmo 20. Não. Eu tenho que checar e você vai checar.
10 para mim tá bom ou não? Não, é 12. Não, é 5, eu não sei. O que a gente está falando, a gente parte do lugar de que a gente não sabe, mas a gente ajuda ou a gente quer com mindfulness ter mais clareza dos comos. Como eu vou fazer isso? Virando a câmera e coletando informações e me respondendo. Entende? Tentando buscar. Sim. E se não vier nenhuma resposta naquele momento, vai... Você continua. Às vezes, melhor ainda. Porque tem uma coisa... Porque aí a então, pesquisa melhor. segue viva. Tem uma deixa coisa... eu coletar mais dados. Exato. Deixa eu coletar mais dados. Tem uma coisa que a gente brinca muito com a nossa filha, é que assim, ela tá comendo e ela que fala, pergunta mais pra barriguinha, porque a barriguinha fala, e aí ela, quando ela queria mais, ela, filha, você quer mais? Quero. Você tem certeza? Pergunta pra barriguinha. E a barriguinha fala, eu quero mais só um pouquinho. Ela fazia a voz da própria barriguinha respondendo. Mas tinha uma outra coisa que ela falava assim, por exemplo, às vezes eu dava a mão pra ela, ela fala assim, minha mão não quer mais dar a mão. Por quê, filha? Porque tá suada, mas você entende que é uma resposta... E respeitar também quando... Então, mas é uma resposta do corpo dela, que ela tá conectada. Ou seja, ficou quente, ficou suada, e a mãozinha dela que tá me falando que não quer mais. Então, essa dimensão de resposta, Sim. né? Você é fisioterapeuta também, de feedback sensorial a gente tem o tempo todo. Sim. Sede, fome, tensão, relaxamento, abertura, contração. De tudo, de musculatura, de rosto, de vísceras, entende? Que a gente chama de interocepção, né? Eu, como psicóloga, eu volto no sentido das pessoas manejarem tudo isso. Não, acho que é porque aqui a gente tá avançando. Isso. Mas assim, a gente quer ir aos poucos. Aos pouquinhos. O que é aos poucos? Sentir o bumbum na cadeira, pé no chão, perceber como está teu corpo. Aí tem a linguagem das cores, que ajuda também a alfabetizar, que a gente chama de verde, azul, vermelho. No protocolo tem o verde. O que é verde? Verde é se se tem uma sensação de bem-estar. Então, que parte do meu corpo está bem-estar? Ah, tá aqui na perna. E vermelho? Eu tô sentindo um pouco de vermelho aqui no ombro, um pouco de tensão. De novo, eu tô com sede. Por quê? E eu acho que é porque eu fico tímido, né? Então, é a mesma coisa. Aí dá sede. Vocês falaram sobre a filha de vocês do respeito, né? Que a gente tem. Inclusive, só dar um detalhe para você colocar na tua pergunta. Isso é uma das coisas que a Clarissa milita muito, que é a questão da parentalidade. Então, esse mindfulness para a parentalidade, que é o quê? O respeito partir do lugar de que eu respeitar aquele corpo da criança que está manifestando coisas, eu perceber qual que é a minha intenção perante uma abordagem com ela. Vai lá, Isso desculpa. serve no contexto... eu queria falar também sobre... eu acho que eu vejo muitas pessoas assim, dá um beijo na fulaninha pra criança, né? Exatamente. E a criança tá morrendo de vergonha. Vai lá no colo, vai lá e dá um abraço, ela não quer. Ela não quer, deixa. Então, assim, às vezes existe uma verborragia moralista, completamente desconectada da neurocompatibilidade dessa criança, que fica palestrando na cabeça da criança o modo como ela deve se portar e ser. De novo, certo e errado, né? De novo, certo está no outro. Exato. Então, muito do que a gente está falando hoje, enquanto adultos, vem desse desrespeito e, para usar a palavra certa, da violência que nós sofremos quando nós éramos a criança que era obrigada a sentar no colo do tio que a gente não queria sentar. Então, muito mais do que eu dizer para minha filha, ficar, por exemplo, né? Então, acho que unindo vários temas agora, né? Isso tem relação já com a coisa que a gente falou, né? De limite. Isso, por isso que eu tô... Porque você não respeita o limite da criança, que ela tá falando pra você, eu não quero. Então, ao invés de eu dizer pra ela, fico preocupada com, sei lá, questões de abuso, né? E aí eu vou trazer todo um discurso incompatível, muitas vezes, com o que ela pode ouvir. Com a capacidade dela de entender, claro. Ao mesmo tempo que eu quero que ela saiba ter autonomia, que eu quero que ela saiba cuidar do limite do corpo dela, você que eu quebrou. saiba... Só que eu dou todo esse discurso e quando chega o tio, ela é obrigada a dar um beijo. Não adiantou nada. Não condiz, né? Não condiz. Eu posso contar aquela cena? Tem uma outra coisa também que a Clarissa fala muito, que eu acho interessante, que é essa da corregulação emocional, que também tem relação com mindfulness, que o adulto, em contato com a sua própria emoção, ajuda a criança que ainda não tem capacidade de regulação emocional a se regular. E isso também
tem a ver com o quê? Vira a câmera, se percebe, entra em contato com a sua emoção, sentir profundamente. E aí pensar claramente, essa criança, ela precisa de um abraço. Não adianta ficar dando bronca nela agora, entende? Mas fala, seu exemplo. Ela precisa da minha qualidade de presença me regulando, ao invés de eu me desregular. E eventualmente, a Clarissa já fez isso várias vezes. Olha, eu tô com raiva agora, eu preciso ir ao banheiro ali para me regular, então vai ali, eu vou dar uma volta na esquina para ela se regular, para aí sim conseguir se regular, né? Não, conseguir manejar com a criança, porque ela precisa de um espaço, porque ela percebeu, se ela não tá ativada por uma emoção, e a criança precisa da corregulação emocional, ou seja, ela precisa do adulto como um porto, e se ela não está em condições, então, ou seja, ela percebeu que ela não está em condições. Isso. Então, eu preciso perceber isso, eu preciso aceitar isso, entende que volta tudo para o mesmo lugar? Volta tudo. Eu só queria contar essa cena, porque eu acho que se algum pai ou mãe ou cuidador estiver ouvindo, eu acho que é muito legal, que foi o seguinte, eu ia ficar com a Flor e o Matheus ia sair. E a Flor, nesse momento, estava super adorando essa ideia. E aí o Matheus queria dar um abraço nela de tchau. E a gente tava já prontas pra ver um filminho, eu e ela na cama juntinhas. Ele, filha, dá um tchau pro pai. Ah, não quero. Ah, filha, dá um abraço no pai de tchau. Ela foi meio que assim, ok. Aí Mas ela chegou, abraçou e grudou, eu achei que ela tava adorando. Grudou, na minha não perna. dá spoiler, ela grudou na perna dele, e enfiou a cabeça na perna dele e ficou. E ele me olhou, tipo assim, nossa, olha que cena linda, sabe? Assim, ela ficou, cara, e ela ficou ali agarrada naquela perna dele, afundada na perna dele, e ele, tipo assim, né, que cena, né? Ela linda. tava dando o que ele precisava. Aí ela pegou e olhou pra cima assim, avisa quando deu. E continuou. Eu comecei a rir, eu achei só engraçado. Sim. Mas ele teve a presença de espírito de agachar e dizer, filha, só abraça quando tu quiser, mesmo que eu peça. Muito bom. E o tempo do abraço é teu. Não é o tempo que eu te digo que deu, é o tempo que pra ti deu. Claro. Eu vou adorar que tu me abrace, eu vou sentir falta se tu não me abraçar. Mas tu não é obrigada a me abraçar e nem abraçar ninguém. Que fala importante, Matheus, nossa. Claro, não, mas eu faço essa militância, ao mesmo tempo eu sofro as consequências, né? Porque ela gosta de abraçar mais a Clarissa, então eu fico meio carente de abraço muitas vezes. Mas eu acho que é um preço a ser pago se você quer educar para a pessoa ter, para ela respeitar, para ela que verbaliza os limites dela. Então toda vez que ela fala para mim deu, eu adoro fazer cafuné nela, ela não gosta. Toda vez que eu ponho a mão na cabeça dela, ela fala, deu, pai, deu. Chega. Eu tiro a mão na hora, eu não vou ficar lá, filha, é legal o cafuné, é gostoso. Deixa eu ficar. Deixa eu ficar. Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho o adulto, que é o cérebro maduro da relação, lidando com a sua própria frustração. Então, vovô, lide com a sua frustração, que a sua neta não quer te dar tchau hoje. Isso. Você é o adulto, lide com isso. Ela é criança, ela vai ser protegida aqui, ela não é obrigada. Então, assim, muito do que a gente fala de regulação emocional e de mindfulness hoje pode ser cuidada desde a infância dessa criança, não através de lição, mas através do nosso exemplo, principalmente pelo corpo dela. Isso, esse respeito às respostas, porque ela tá dando uma resposta, que o corpo dela não quer fazer aquilo. Então, cabe a nós adultos respeitar, porque ela tá dialogando, tá falando, não, eu não quero abraçar, não quero que você ponha a mão na minha cabeça, eu não quero... Então, eu preciso respeitar isso, né? E aí, sim, você constrói esse lugar de que ela está em contato com as emoções dela, com as sensações dela, ela tem o direito de verbalizar aquilo. O que acontece é que a nossa geração, e essa é uma geração nova, né, dessas crianças, a nossa geração é o que a Clarissa falou. Não, eu não quero ir lá dar um abraço. Vai lá dar um abraço. Ameaça, eu não quero dar um beijo. punição, não, vai lá dar um beijo. Se você não for dar um beijo, não vai ter a festa, não vai ter o bolo, não vai ter não sei o quê. Acho que a gente tem que ter uma conversa só sobre parentalidade eu e acho. E depois puerpério. Ou antes puerpério. E eu queria trazer um pouquinho também. Eu tenho tanta coisa, tenho tanto para perguntar para vocês. Assim. Legal. Tem algum momento certo para praticar mindfulness? Existe isso ou cada um vai escolher? Bom... No momento certo, você fala o quê? Do dia? Da prática. Da prática. Tipo, um momento para praticar. Então, do dia, você fala se é de manhã, de tarde, de noite, isso? Ou até de começar, né, por exemplo. Ou, nesse momento... Ou uma vez por semana. Existe, assim... Tem uma coisa que a Tamara fala, que é assim, encontre as pessoas nas necessidades delas. Isso, para mim, é uma coisa muito simbólica, profunda, importante. Tem um diálogo, para mim, também com o Paulo Freire, isso,
que é você encontrar as pessoas onde está a necessidade dela. Às vezes a pessoa pode 1 minuto, às vezes ela pode 2 horas, às vezes ela pode de manhã, às vezes ela pode de tarde. O ponto maior que a gente está convidando é habita teu corpo, ocupa teu corpo, entre em contato. Cada um sabe o momento, Entre né? em contato com as suas sensações, com as suas necessidades. De novo, né? a gente está falando sobre necessidade, né? E tem assim, Exato, tem uma curadoria que o instrutor e a instrutora, né, os certificados vão ter que fazer, que é quais as práticas para qual momento de vida. E qual a sua intenção também. Então, se chega uma pessoa que está passando por uma crise de ansiedade, ou um luto, ou algo muito difícil, não é o momento de treino atencional, é o momento de prática de autocompaixão, autocuidado e parará. Fazer um Em verdinho, termos de fazer um momentos de acolhimento, vida. é claro. Em termos de momento de vida, tem recortes de estilos de práticas que são mais... E em termos de rotina de prática pessoal, isso precisa ser totalmente desenhado caso a caso, porque a pessoa vai entender como é que ela acorda. Eu lembro que no mesmo dia eu tive uma praticante que se deu conta que para ela era péssimo de manhã, e em seguida um praticante descobriu que para ele de manhã era o melhor horário. Então a gente tem que cuidar com essas receitas prontas, né, que ficam aparecendo nas redes sociais, de você deve dormir essa hora, acordar essa hora, praticar isso dessa forma. Onde é que está a autoria desse meu processo? Então, de novo, o certo está nos outros. Né? Então, eventualmente, tem essa coisa, né? Se acordar de manhã, sua mente tá... Mas, eventualmente, a pessoa não pode. Aí, se é o melhor, é o certo, a pessoa, sabe o que acontece? Ela se sente mais errada ainda. Mais Mais errada, mais inadequada, mais, assim, mais falhadora. E é entendeu? incrível como hoje... Não é essa a intenção. E é incrível como hoje tu tem um vocabulário, isso também morro de rir, para não chorar, talvez. Tem um vocabulário muito vasto de como é que eu posso me julgar com as palavras do autocuidado. Tem isso também. Então, assim, eu sou péssima porque eu sigo me julgando. Eu sou péssima porque eu não sei me acolher. Eu não sei me cuidar. Eu não sei praticar tá se mais. julgando, sendo que julgar é um processo que a mente faz, entende? Eu deveria me amar mais, sou péssima me amando. Como assim? Por isso que precisa de ajuda, né? Se deixar a gente sozinha, a gente buga. A gente precisa de um acompanhamento. Primeiro, depois, a prática de mindfulness não é prática de contrato, né? Não é pacto de sangue. Você não fica com aquela pessoa que te ensinou mindfulness pro resto da sua vida. Você vai aprender como é que faz aquele negócio. Aprendi, agora eu sigo. Vai pro mundo, né? Eu vou pro mundo, porque eu já entendi. É como se a habilidade, como a gente falou no início, né? Todos nós temos essa habilidade. Mas nós aqui, né, instrutores de mindfulness, temos uma caixinha de ferramenta. Eu vou te ensinar a usar essas ferramentas. Você aprendeu? Ótimo, vai usar na sua vida e seja feliz. Passa a ser sobre você, porque a habilidade está em você. Então, você vai exercitar ela para que ela seja nutrida, né? Para que essa floresta cresça, né? Num solo fértil e não no solo raso. E eu acho muito interessante no protocolo, né? Que a Clá, ela traz muito desse aprendizado do processo com o mundo, né? E o Matheus com o corpo, né? Eu acho que e a gente falou sobre a importância do mindfulness em várias esferas, né? E como eu trabalhei bastante em equipes de hospitais, né? A forma como as pessoas comunicam no ambiente, que as pessoas estão completamente, os pacientes, né? Vulneráveis, assim, chega a dar uma dor, assim, sabe? Então, a importância de levar o mindfulness também para as equipes, né? De profissionais, né? Tem muito isso, essa coisa de cuidar de quem cuida. Dos professores, profissionais da saúde, pessoas que estão nessa linha de frente, que muitas vezes também, o que a gente falou, né? Sentir profundamente, pensar claramente, mas se eles ficam sentindo demais, que tem pessoas que chegam ali com muita necessidade e você não consegue também atender, né? Então, eles precisam ter um certo distanciamento, sei lá, um congelamento emocional para conseguir operacionalizar aquilo, né? O problema é que essa distância ela acaba sendo muito grande. Sim, talvez. E sendo assim, trazendo até uma comunicação não clara, mais grosseira. Talvez, porque vira um hábito também, né? Vira aquele modo operante, assim, que né? É desafiador. É desafiador, né? É como se a gente precisasse naquele assunto que a gente tá batendo, né? Eu preciso sair dessa cena de dor para conseguir dar conta. Exato. Só que se eu tô com a minha filha e eu preciso cuidar dela naquele momento, acho que eu fiz até postei isso no Instagram de ontem para hoje por causa de um atendimento com uma mentorada também.
se eu vou dar uma aula, se eu vou atender um paciente, se eu vou, né, independente do caso, se eu vou cuidar dos meus filhos, enfim, eu tô no momento em que não dá para eu olhar para mim, para as minhas emoções e me fragilizar e ter essa coragem de me olhar agora. Não dá. Então não é sobre, ai, vai, mergulhe em você mesmo, não importa o momento. Não, não é isso. Você precisa dar conta, a gente é adulto, a gente tem ali responsabilidades, então bora. Mas eu preciso deixar ali um lembrete e combinar comigo qual vai ser o horário, o momento e o local e que ação eu vou fazer para revisitar essa dor, que não vai dar para ser agora, mas vai ser depois. Porque se eu não fizer esse combinado, é o que a gente chama de recuo de tempo, né? Então, no presente, mindfulness é sobre a presença. Hoje, agora, eu vejo um estado de vulnerabilidade e fragilidade interno. Eu não tenho como lidar com isso agora. Mas vai ter um outro presente, né? Daqui em seguida, o meu presente vai ser às 7 da noite. Naquele momento lá, por isso recuo do tempo aqui, né? Vou mudar essa linha de tempo. Mas naquele momento eu vou olhar para isso. E vou ver o que ficou. Não é que eu vou olhar lá para trás e lembrar como é que eu tava. Não, mas o que ficou? O que ficou de lá agora? Isso. É uma vontade de chorar? E às vezes a gente se preocupa muito com o nome. Acho que o Matheus também fala muito sobre isso. Nomear as emoções é importante? É importante. Principalmente pro diálogo. Para eu poder te entregar e dizer, olha, o que eu senti foi medo. É muito importante. E pro limite também. Pro limite também. Para me entender, para eu me escutar, para eu saber do que eu preciso. Mas às vezes eu não sei exatamente o nome do que eu sinto. E só eu saber que existe algo em algum lugar do meu corpo já é muito bom. Eu não preciso ficar, ai, mas eu deveria saber o nome, mas o que eu tô sentindo de verdade? A gente, só sinto. Cara, eu sinto. E que tamanho isso tem? Isso também para criança é muito legal. Filha, qual o tamanho disso que tu tá sentindo agora? Me mostra. Porque às vezes eu achei que era só ali, no sapato, botar. E pra ela é desse tamanho. Às vezes é o contrário. E às vezes é o contrário. Qual o tamanho que isso tem, né? Não pra gente analisar e esmiuçar, mas pra gente lidar com aquilo e dar o tamanho do cuidado proporcional ao tamanho da dor. E de novo, não colocar o que é do adulto na criança, né? Deixar a pessoa falar, né? O que é pra ela. E aí, infelizmente, muito infelizmente, quero que vocês venham de novo aqui. A gente vem. A gente adora. Eu só a gente só falou uma coisa que eu acho que o Paul Gilbert é terapia baseada em compaixão, é isso, né? Não é autocompaixão. Isso, terapia baseada em compaixão. Autocompaixão é mais a Christine. Christine Neff, a Tara Brach também sugerindo aí leituras muito boas. Eu esqueci de falar que eu acho que, assim, tem algo que é vendido, né, do mindfulness, aí tem muita pesquisa científica que colocaram muita grana, muito dinheiro, né, mindfulness vai curar a tua ansiedade, mindfulness vai curar a tua depressão, mindfulness vai fazer isso. Então, a gente, talvez na próxima, né, não sei, desmistificar isso. Vamos falar. Né? Vamos, a gente pode combinar outra vez. Porque a gente, assim, é o meu... É a minha questão com os aplicativos, né? As pessoas praticam, eu vou ficar calma com mindfulness. Não, talvez sim. Mas não, né? Porque tu vai ver o que está acontecendo aqui. Talvez isso não seja agradável para ti. Você fica com mais medo, mais ansioso. Ju, quando eu vendo o meu trabalho, eu preciso fazer alguma promessa. Se eu disser que você vai continuar tudo igual, então por que a pessoa vai praticar mindfulness? É importante saber qual é o ganho disso. Mas hoje vocês falaram. Então, eu acho que vamos divulgar esse vídeo, eu acho que não é sobre você ficar calma, mas é sobre você se interessar mais por você. Por você mesma, né? E agir com mais eficiência para o que você precisa, sabe? E se interessar de verdade com os outros, né? Também, com os outros, com tudo tratar melhor os outros, né? Com tudo que envolve relações de qualidade. Não, e é sobre ter lucidez, sobre ter clareza da sua não calma, não sobre ficar mais calmo. Exato. Eventualmente, pode ser que aconteça. Eu dei uma aula para os educadores que era, por favor, não se acalme. Porque a pior coisa é a gente tentando se acalmar, é normalmente um fracasso. Não, e a pessoa já fica desesperada. Não, e principalmente para professores, empresários, não funciona. A pessoa, por isso que elas têm um bode dessa coisa de meditação, porque ela acha que ela vai ser obrigada a ficar calma, e ela sabe que está tudo caótico. E não é sobre isso. Não é. Vocês querem deixar um recado pro pessoal, dizer que alguma coisa e... Bom, depois eu me despeço e agradeço imensamente.
Fala do retiro, da formação. Vou falar. Fala, pode falar também. Eu quero convidar quem quiser praticar mindfulness para saber um pouco mais da gente, para procurar a gente, né, nas redes sociais. E vem no retiro, a gente vai ter um retiro de 1º a 5 de novembro em Porto Alegre. Vai ser presencial comigo, com a Clarissa, Com a doutora Daniela Tamara Araújo, Tiago Taton, Tamara Russell, vem da Inglaterra para o Brasil. Quem quiser participar da formação também, a gente tem a formação de instrutores de mindfulness, tem grupo de mindfulness, atendimento individual, enfim. Venha praticar com a gente para você se conhecer um pouco mais. Uhum. É isso aí, o que a gente falou aqui. Se você está interessado em se conhecer um pouco mais, coletar mais informações, como você está, de ter uma vida um pouco mais presente, gentil e escolhendo, porque nesse sentido que a Clarissa falou, né, da promessa, a gente vai te ajudar a coletar mais informações, achar mais os comos, né? Os comos e Como os eu não coleto mais porquês, né? Exato, como eu coleto mais informação sobre o meu corpo, o que eu percebo mais no meu espaço mental, nas minhas emoções, para poder ter um pouquinho mais de escolha, estar um pouquinho mais presente, gentil escolhendo. É isso. Se arrepender menos, talvez. Não talvez sei. continuar me arrependendo, mas Acolher seus arrependimentos. acolher meus arrependimentos. Eu queria agradecer também, né, pelo convite. Acho que aqui tem essa oportunidade. O que eu mais tenho oferecido hoje é atendimento individual. Então, são diferentes pacotes de prática. Então, tem práticas que a gente se encontra 10 sessões, outras mais sessões, enfim, voltados para diferentes momentos de vida, para que você possa, ou através de um grupo também, né, grupo de treinamento. A gente é da iniciativa Mindfulness e é da Casa do Horto. Então, a gente faz parte, né, de um conjunto de instrutores que a gente se orgulha de fazer parte, uma rede. E, então, além de nós, tem muitos outros também fazendo um trabalho bonito, mas eu trabalho atendendo dessa forma individualmente e tem trazido, assim, resultados muito legais, muito gratificantes. Então, deixar esse convite também. Eu quero agradecer o seu convite, Ju, e a gente se coloca à disposição para vir outras vezes, para bater mais papo, enfim. Com certeza, vão vir, né? A gente adorou. Vamos. E muito obrigada, muito Obrigado obrigada. a você, assim, querida, eu obrigado. adorei. E se deixar, a gente vai conversar horas. E eu acho que hoje ficou a real do mindfulness mesmo, assim, né? Assim, Eu espero que acho sim. que sim, né? Espero que sim. A prática conectada à vida, sabe? A Acho prática que é conectada à vida. Obrigada, viu? Muito Obrigado, obrigada, querida. muito obrigada. Obrigada quem escutou também, tomara que tenha sido Isso. útil, legal. Muito obrigada, pessoal, por estarem com a gente até agora. E espero que curtam, né, esse vídeo. Se vocês quiserem me ajudar e nos ajudarem, né, a dar um curtir ali no YouTube, né, e se inscreverem também no canal, eu agradeço. Então, um beijo e até a próxima.